Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Muito boa noite. Estamos no ar com o Cruzando as Conversas, trazendo para você os debates mais relevantes dos assuntos que são prioridade para a sociedade gaúcha e brasileira. Hoje, para falar de dois temas muito sensíveis no atual momento. Um ligado aos aspectos jurídicos e de cotas raciais e o outro destinado a uma renovação, uma outra possibilidade sobre a reforma eleitoral. Nós chegamos num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, sempre no oferecimento do programa, né? Defendendo quem protege você. E também Colombo, estruturas para eventos agora com fretes e cargas. Eu sou Thiago Suman, jornalista convidado. Estaremos juntos até às 23h45, trazendo então estes desdobramentos. Para falar sobre essa nova aprovação, esse novo momento aí que o Conselho Nacional de Justiça propõe, né? E a gente vai desdobrar isso a partir de agora. Desde a última terça-feira, então, teve a aprovação da obrigatoriedade em que os tribunais de todo o país precisarão reservar uma cota percentual de 20% para negros cumprirem os cargos de servidores e de juízes. Isso se estende para os tribunais regionais federais, para o Tribunal do Trabalho, o Tribunal Eleitoral, os tribunais militares, né? Os tribunais estaduais e do Distrito Federal. Não vale apenas para o STF, porque o Supremo não é regido pelo CNJ, mas também já conta com a cota, o que acaba sendo, via de regra, a mesma coisa. A gente vai falar sobre isso e, para desdobrar, uma autoridade no assunto. Professor universitário, mestre e doutor em Direito, Lúcio Antônio Machado de Almeida, a quem eu já estendo o meu agradecimento e o meu muito boa noite. Seja bem-vindo, professor Lúcio. Boa noite, Thiago. Boa noite aos nossos ouvintes. Uma imensa satisfação estar aqui com vocês sobre um tema no qual diz respeito a um compromisso, né, do Estado brasileiro com a igualdade social. E quando a gente fala em igualdade social, fala no combate à desigualdade racial. É importante para o nosso ouvinte ter em mente que o nosso país teve, né, por 388 anos, né, uma instituição chamada escravidão. Né? Quando se fala em cotas raciais e em ações afirmativas, é importante afirmar que o compromisso do nosso Estado é um compromisso que desde o dia 13 de maio, ou mesmo desde o 14 de maio, deveria se estender por mais de 388 anos com políticas de ação afirmativa de promoção da população negra e indígena. Maravilha. Professor, a Lei 12.990, que já está datando um ano, ela já tinha a prerrogativa da ideia de que as cotas para todos os concursos públicos de nível federal já deveriam estar estabelecidas. Por que isso não estava estendido para as vagas de operação jurídica, por exemplo? Na verdade, né, aqui trata-se de competências, né? São competências que o próprio CNJ já tinha trabalhado com duas resoluções muito importantes, uma resolução 336, tá? E uma outra resolução que também é importante que os nossos ouvintes, que é a resolução 203 do CNJ. Contudo, né, esta competência, essa iniciativa, digamos, de um TJ, é um TJ estadual, TJRS. Coube, então, ao TJRS a iniciativa legislativa. Essa iniciativa legislativa, então, na nossa Assembleia Legislativa Gaúcha, teve aprovação. Tá? Então, é importante para o nosso ouvinte entender há âmbitos de competência nos quais, né, cabe a iniciativa de um tribunal estadual, assim como há âmbitos de competência que diz respeito à competência federal. Tá? Existia aqui uma zona em aberto, né, uma zona que precisava ser suprida, e aí é bem-vinda a iniciativa do nosso TJ. Já vale para a próxima publicação, a decisão da resolução, né, professor? E aí ela tem uma validação até 2024, pelo menos a Lei 12.990, ela tem validação até 2024. Depois disso, há o que? Uma extinção imediata da lei? Tem que haver, como é que funciona essa renovação ou estabelecimento da manutenção dessas cotas? Haja vista também que já estamos no meio de 2021 e não devemos até ter muitos espaços de concurso público para o aproveitamento dessas cotas, né?
Na verdade tem que se analisar, e aí o nosso ouvinte tem que entender que conquistas normativas são conquistas, muitas vezes, consequência de um momento político, correto? Perfeito. Se nós vivemos em uma democracia, possivelmente a gente vai ter a renovação dessa legislação, correto? Contudo, é preciso ficar atento ao momento político, tá? Então, leis que combatem a desigualdade social são legislações típicas, né, de um ambiente democrático. Contudo, se esse ambiente se modifica, aí nós podemos ter um risco bastante, digamos assim, um risco, né, grande, né, de que alguma coisa possa acontecer com a renovação dessas legislações. Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos, num famoso caso, para quem quiser consultar este caso, Universidade do Texas, né, versus Fisher, né, tratou das cotas, das ações afirmativas nos Estados Unidos, nós chamamos de ações afirmativas, nas universidades, na universidade especificamente do Texas. E a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade das ações afirmativas em razão de um valor bastante importante dentro de uma democracia. Qual o valor? O valor da diversidade. O quanto é importante que possamos promover a diversidade nas instituições. Um país como o nosso, que tem 56%, né, ou algo próximo disso, composto por uma população negra, é inadmissível que hoje, né, eu vá até um hospital aqui na nossa capital, eu não veja nenhum médico ou médica negra. É inadmissível que eu vá a um tribunal e não veja uma juíza, um juiz negro, talvez a cota de um só. Convenhamos que isso digamos, é um elemento que comprova o quanto existe de racismo em nosso Estado, o quanto o Estado promove este racismo em nossa sociedade. É preciso vencer isso. Como é que a gente vence isso? Com essas legislações. É importante que para o ouvinte, elas não são suficientes. Elas são necessárias, mas elas não são suficientes. É preciso, como diz uma autora muito importante, a Nancy Fraser, unir, né, remédios afirmativos com uma mudança forte na estrutura social. Né? O que a gente quer dizer com isso? Não importa só a representatividade, mas é preciso que tenhamos uma mudança na base dessa sociedade, com boa educação, boa saúde, distribuição de renda adequada, né? Lembrando que o nosso país é um dos países que tem a sua distribuição de renda de uma forma muito desigual, né? Ainda somos um país extremamente desigual na distribuição de renda. As mulheres negras hoje, né, em boa medida, no que tange, né, o acesso à renda, são as que têm a menor renda, né, comparada à mulher branca, ao homem branco e ao homem negro. Então, é uma situação, né, Suma, que só pode ser revertida, digamos assim, com o compromisso do Estado e da sociedade. O senhor me chamou a atenção agora, né, naquela pirâmide proposta até na literatura da Angela Davis, né, do escalonamento do homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Tendo esse agravamento do piso da pirâmide, vamos dizer assim, na base dela, como é que é necessário, ou como é que se daria o desdobramento de cotas específicas para mulheres negras? Como é que a gente poderia abordar isso? Olha, da seguinte forma, o ônus argumentativo para que tenhamos cotas no Brasil, o argumento forte para que tenhamos cotas no Brasil é exatamente dois grandes argumentos. O Brasil teve uma divisão racial do trabalho, todos reconhecem isso, né? Quer dizer, a divisão do trabalho por 388 anos foi racial, né? De modo que o trabalho pesado, o trabalho que se realizava nas plantações era um trabalho feito, né, pela população negra. Logo depois dessa passagem do elemento servil para a condição de elemento liberto, quem é que enfrentou este mercado de trabalho? Quem é que manteve, digamos, as mínimas condições dessas famílias? Em boa medida, as mulheres negras. Esse processo ocorreu da mesma forma nos Estados Unidos. É muito importante essa tua colocação sobre a Angela Davis, né? A Angela Davis, naquela obra de 1981, ela retrata bem esse aspecto, né? Quem é que assume o ônus da família? A mulher negra. Lógico, né, que essa mulher negra, como diz a própria Angela Davis, né, ela sofre racismo por ser mulher, sofre racismo muitas vezes, né, por ser pobre e sofre racismo por ser negra. Logo, as ações afirmativas específicas para as mulheres negras
são mais do que necessárias, né? Elas são um imperativo de uma sociedade que busca ser uma sociedade justa. Então, em razão, como tu bem colocaste, né, a questão da Angela Davis, em razão dessa pirâmide, é preciso, então, levar em conta essas condições concretas, né, na qual as mulheres negras vivem, e, com isso, né, propormos ações afirmativas específicas, né, para as mulheres negras no Brasil. Inclusive, no meu último livro, eu defendo este ponto. Teve aqui uma iniciativa legislativa na nossa capital, que teve por base o meu livro sobre a importância das ações afirmativas para mulheres negras no Brasil. Professor, e aí essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, ele fala sobre uma cota que busca o percentual de 20%. Gostaria que o senhor explicasse o que é a tal da cota do 1%. O que é a cota do 1%? A cota do 1% é a conveniência que algumas instituições adotam para que elas não sejam acusadas de racistas, tá bom? Na verdade, essa cota de 1%, ela esconde exatamente o comportamento racista dessas instituições, tá? Ter um negro ou uma negra numa instituição, vamos pegar uma faculdade, tá? Nós temos faculdades aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa cidade, que são instituições racistas. Elas não têm um negro, nenhuma negra. Contudo, um negro, uma negra não torna essa instituição menos racista. Tá? O que seria uma instituição, como diz a Angela Davis, né? Não basta dizer que não é racista, é preciso ser antirracista. O que uma instituição que se propõe a ser antirracista precisaria fazer? Tá? Contratar, né, um número que correspondesse aos 20%, 30% do seu quadro de professores e professoras. Tá? Então, se uma instituição tem 30 professores, né, e a capital aqui tem por volta de 17% a 20% da população é negra, logo, se ela tem 30 professores, ela precisa ter 6 professores negros, correto? Para quê? Para que essa representatividade exista de fato. O que não pode ter é a cota de um só, porque a cota de um só, na verdade, ela representa uma conveniência por parte das instituições que tentam, né, fugir da pecha de racistas. E aí, trazendo para o recorte bem específico aqui do nosso estado, professor, qual é a importância da representatividade dessas cotas no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul? A importância é, sobretudo, isso já ocorre nos Estados Unidos há mais de 60 anos, quer dizer, nos Estados Unidos há discussão se um juiz branco ele julga de uma forma justa um réu negro. Essa discussão já tem há 60 anos nos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm uma população menor que a do Brasil. A população negra dos Estados Unidos é menor que a população negra no Brasil. Então é importante que nós possamos discutir, um promotor ou um juiz vai decidir, né, ou vai julgar, ou vai acusar de uma forma justa um sujeito negro, pelo que a gente observa nas pesquisas, né, muitas vezes, né, a condenação ao sujeito negro, proporcionalmente, ela é muito mais alta, né, do que aqueles que não são negros. Então, é uma discussão de fundo aí. Então, a representatividade, ela vai ao encontro desse desejo de justiça. Termos juízes e juízas negras, termos, né, ainda, né, promotores e promotoras negras, ou um defensor negro, enfim, significa, de alguma forma, né, ter alguém que se assemelhe à minha realidade. Isso é muito importante. O Brasil está bastante atrasado nessas discussões. Tá? Recentemente tem se discutido o racismo estrutural no Brasil. O conceito de racismo estrutural é um conceito que vem dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque se deu conta que a estrutura que é montada em uma sociedade é uma estrutura, notadamente, né, com marcadores raciais, né? Ou mesmo com sexualidades menosprezadas. Né? Hoje a gente está verificando também como a situação do negro, né, também se estende para a situação de populações que têm suas sexualidades menosprezadas, se estende também para a situação dos indígenas. Professor, dentro dessa análise, nós falamos das instituições jurídicas e de todo o sistema do aparato. Agora, já na próxima publicação, precisando respeitar os 20% de percentual de cota para negro no judiciário, dos concursos públicos, tanto para servidores quanto para juízes. Aí eu pergunto, trazendo isso para um outro, virando o canhão para um outro lado, né, um lado importante da sociedade, que são as empresas. E aí também com uma outra camada, que é a iniciativa privada. O senhor vê que é possível e que é também necessário cotas para iniciativa privada, que as empresas respeitem
percentuais de cota? E se o senhor entende que isso é possível e necessário, como é que isso poderia se estabelecer de uma maneira natural e que não soasse também, muitas vezes, como quase que um apoderamento do Estado sobre as instituições privadas? Olha, vejam bem, Suma, a iniciativa privada, a nossa Constituição diz, né, a iniciativa privada ou a promoção, né, do aspecto econômico da nossa sociedade tem que ter um compromisso social. Né? E este compromisso social diz respeito exatamente, né, o comprometimento que essas empresas têm com as pessoas. Né? O Brasil é um país diverso, talvez a Índia tenha mais diversidade que o Brasil. Correto? Então, assim, uma empresa que venha para o Brasil, ela tem que ter compromisso com as pessoas, com a mudança dessa sociedade, correto? Uma das formas de fazer isso aí, né, que algumas empresas privadas já fazem em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, e algumas empresas aqui no Brasil, eu não sei se eu posso citar o nome de uma empresa, mas, enfim, aqui no Brasil tivemos uma empresa que fez um recrutamento que causou indignação por parte da nossa sociedade, que eu entendo uma parte racista da nossa sociedade, né? Porque essa empresa privada, ela criou um recrutamento para a contratação de negros e negras para espaço destacado em seus quadros. Tá? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque não há mudança significativa na sociedade sem o comprometimento da iniciativa privada. Por quê? Quem mais emprega no Brasil não é o setor público. Quem mais emprega no Brasil é o setor privado. E o setor privado, ele tem que ter, digamos assim, este compromisso. Então, não é mais admissível, isso é importante dizer, né, Suma? Daqui a uns 30, 50 anos, meu neto, a minha neta vai dizer assim, é verdade, pai, que nós tínhamos escolas, faculdades, que não tinha um professor negro, uma professora negra, um gerente negro, uma gerente negra, e eu vou ter que dizer para eles, é verdade. Mas eu sou um otimista, né, Suma? Daqui a 30 anos eu tenho certeza que essa realidade não vai existir mais, correto? Hoje essa realidade existe. Essa realidade que existe hoje no Rio Grande do Sul é uma realidade que se assemelha ao sul dos Estados Unidos na década de 50. Só para que tu entendas, nós temos instituições importantes na nossa capital, no estado do Rio Grande do Sul, que não contratam negros e negras. E quando tu não contrata mulher, como é que uma instituição é chamada? De machista. Quando uma instituição não contrata negro e negras, ela é chamada do quê? Racista. Nós temos instituições racistas na nossa cidade e em nossa capital que não contratam negros e negras. E não adianta falácia, né, Suma? Claro, e não adianta falácia, né, Suma, de dizer assim, não há sujeitos qualificados. Há muitos negros e negras com mestrado, qualificadíssimos na sua formação. Contudo, é preciso que as empresas privadas assumam um compromisso ético. Por isso que no meu último livro eu defendo, né, há de se ter uma ética da proteção da diversidade humana. Diversidade humana não na essência, porque na essência somos todos iguais, mas diversidade humana no estilo de vida, né? Há pouco tivemos o nosso presidente comentando a respeito do cabelo black, né? É um comentário infeliz, que só mostra como as instituições, como os nossos governantes estão comprometidos com o racismo. Dentro disso, professor, como é que o senhor vê o impacto, então, dessa proposta aprovada já, né, dessa resolução, nesse curto espaço? Que isso me chamou muita atenção, né? Porque a Lei 12.990, essa validação dela até 2024, se ela não renova, é isso que eu fiquei um pouco na dúvida, assim, gostaria que o senhor falasse um pouco mais, assim, cai a cota, não tem mais cota, os próximos concursos não terão, tem que haver todo um processo de novo, volta para a estaca zero, como é que funciona isso? Na verdade, né, Suma, isso, mais uma vez eu vou repetir, tá? A legislação, né, a lei, no caso, né, ela tem que existir, correto? Ela tem que ter um aspecto de vinculação à Constituição, mas ela tem que ter eficácia, tá? Significa que ela tem condições de ser seguida, correto? Contudo, mesmo que a gente venha a manter uma lei de cotas, é importante que o nosso ouvinte saiba, tem que haver como é que se diz, né, para o nosso ouvinte entender, tem que haver uma condição política na sociedade que torne essa legislação efetiva, correto? Então, assim, bom, se essa lei deixar de existir, se o legislativo entender que ela não é mais uma legislação adequada para o nosso país, possivelmente a gente não estará mais numa democracia. Então, para o nosso ouvinte que está nos assistindo, a legislação, né, de promoção de ações afirmativas, de cotas raciais nas instituições,
Se ela deixar de existir, possivelmente porque o regime democrático deixou de existir. Muito bem, professor Lúcio Almeida. Professor, para a gente caminhar o nosso papo também sobre essa medida agora, através da resolução, como é que o senhor imagina que isso pode impactar em decisões jurídicas do Brasil? Porque nós temos decisões que partem de juízes, que respeitam a Constituição naturalmente, que levam em consideração todo o aparato da tomada de decisão, mas óbvio que dentro da capacidade subjetiva do sistema judiciário, há as influências de todo aquele elemento que é inerente à subjetividade, né? Questão de raça, questão de credo, questão de classe social, todas as questões que concebem dentro da possibilidade subjetiva. Isso sendo um pouco mais alterado no quadro do aparato e do sistema jurídico com mais negros, isso pode alterar a curto prazo a jurisprudência do Brasil, por exemplo? Eu penso que não, Tiago. A tua pergunta é muito interessante. Eu tenho outras preocupações, na verdade. Eu penso que não. Se nós observarmos, né, a legislação federal e o posicionamento do STF, né, o STF já teve um posicionamento na DC 41, sim, onde reconhecia a constitucionalidade, né, da lei de cotas, enfim, no âmbito federal. Eu penso que essa não seria a preocupação. A minha preocupação é exatamente o comportamento institucional para a recepção desses cotistas. Eu vou te contar uma coisa para que os nossos ouvintes saibam. Tá? Quando nós tivemos a criação das cotas aqui na URGS, para estudantes, para discentes, nós tivemos muita dificuldade para a efetivação dessas cotas. Por quê? Se criou um caminho de dificuldades para que esse estudante cotista tivesse acesso à vaga. Esse é o meu receio, você está me entendendo. Recentemente, eu fiz o concurso para professor pelas cotas, nós tivemos uma situação bastante delicada, tá, com a minha situação. Tá bom? Teve professor que foi para a rede social criticar o fato de eu ter passado no concurso para professor da URGS pelas cotas. Então, ainda que tenhamos a cota, a lei de cotas no Rio Grande do Sul, eu penso que o ingrediente negativo se dá muito mais dentro das instituições. A cota, estou me fazendo entender. Não, eu entendi. Mas, no caso, assim, o senhor acredita que a cota, ela por si só, sendo somente ela, assim, que ela tenha toda uma estrutura que condicione essa disposição maior para a assimilação da comunidade negra nos cargos de poder, vamos dizer assim, a cota por si só ela gera um preconceito talvez mais exacerbado? Seria isso? É importante, eu não diria isso para que o nosso ouvinte, mas o nosso ouvinte tem que entender o seguinte, a cota, ela não entra num ambiente, quer dizer, o cotista, né, o correto é que o cotista, certo, ele muitas vezes não entra num ambiente que esteja preparado para recebê-lo. Tá? O que seria preparado para recebê-lo? De que estivesse extinto o racismo institucional. As nossas instituições que seguem o modelo ocidental, e aqui eu cito mais uma vez o Frantz Fanon, né, esse processo de colonização, nós exportamos instituições do colonizador. E essas instituições que nós exportamos do colonizador são instituições marcadamente racistas. Então, muitas vezes, o cotista, ao entrar numa instituição como uma instituição dessas, ele é, sim, perseguido e atacado. Tá? Então, a experiência dos cotistas é uma experiência muitas vezes sofrida, porque as instituições não estão preparadas para recebê-los. Tá? Isso é aberto, é dito abertamente dentro das instituições. Esse aqui é cotista, aquele é cotista, é um sujeito incompetente. Então, é importante que as instituições, além de criar a cota, além de dar início à cota, elas se preparem para receber essa pessoa na dignidade que elas têm. Correto? Que todos nós temos, correto? Então, é importante que a instituição, o TJ, tenha cotas, mas é importante que o TJ vença o seu racismo institucional, que por si só a cota não é suficiente. Precisaria de um curso dos antigos magistrados, para que eles não façam piadas, como ocorre dentro das universidades com os estudantes cotistas, com os professores cotistas, há muita piada com os professores cotistas. Então, para o nosso ouvinte, é importante que o grande obstáculo que o cotista passa é o racismo institucional dentro das universidades, dentro dos tribunais, dentro das instituições como o Ministério Público, enfim, como outras instituições do Estado. O Brasil, as suas instituições são marcadamente racistas. É importante que o nosso ouvinte entenda isso. Tá? Então, para que as cotas tenham sucesso, é imprescindível que se vença o ambiente de racismo institucional. Preciso trazer alguns dados, professor, a gente caminhar o nosso papo,
que o autor da resolução, o conselheiro Paulo Teixeira, ele também propõe nessa resolução que não fiquem somente nas cotas raciais. Os tribunais eles têm liberdade para adotar outras medidas que garantam acesso dos negros à magistratura, como, por exemplo, né, bônus de pontuação para incentivar, né, e também a oferta de cursos preparatórios para concursos. Há dentro disso uma elaboração melhor, se debruça mais sobre o tema para sair justamente desse engessamento que o senhor falou. Também, professor, é importante lembrar que esta resolução ela não tem validade para concursos que tenham até 3 vagas, né? Quando estivermos diante de um concurso com até 3 vagas, uma é reservada para negro, né? Isso. Não respeita o percentual, uma é reservada para negro. Isso. Não, mas aqui é importante para só o ouvinte entender, tá? Aqui um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, que vai se tornar uma lei, que é uma lei. O que a gente falou de resolução diz respeito ao CNJ. Tá? E o outro aspecto importante diz respeito ao reconhecimento do STF. São 3 momentos. Então, nós temos uma legislação estadual, temos uma resolução que advém do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, temos o reconhecimento do STF e temos 4. Lei federal, uma lei estadual, reconhecida neste momento pela Assembleia Legislativa, né? Nós temos que ter aqui o papel do governador, né? Enfim, né? Sancionando essa legislação.